Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos que estão chegando na nossa live. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui nos preparando para conversar um pouco hoje. Tema importantíssimo na catequese, algo que vocês sempre pedem, família. Vamos lá? Hoje, o Gessandro vai trazer para a gente um ensinamento, um pensamento que vai nos ajudar muito a clarear toda esta forma de pensar a família dentro da catequese. Né? Então, seja muito bem-vindo. Já vá colocando para mim de onde você está falando, se o som está saindo bem. Pergunto isso porque aqui está uma chuva forte, às vezes se interfere um pouco na imagem, no som. Já vai escrevendo para mim se está tudo bem, se está saindo certinho. Ajuda muito a identificar para ver se está bom. Boa noite, Sandra. Boa noite, Michele. Boa noite, Lorena. Antônio. Sejam todos bem-vindos que estão chegando para a nossa live catequética. Walter, seja bem-vindo. Que bacana. Vamos já colocando, partilhando esta nossa live, partilhando este nosso encontro de hoje. Michele, de Itabirito, Minas Gerais. Falei certo, Itabirito? Isso Boa aí. noite, meu irmão, paz e bem. Boa noite, Gessiandro. Paz e bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo jóia. Que maravilha. Boa noite, Gorete. Seja bem-vinda. Que alegria tê-la aqui. Chegando também a Cíntia, a Cris. Quem mais falou boa noite aqui? A Ana. Que maravilha. Deixa eu Boa só noite, erguer um pessoal. pouquinho aqui. Vão entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui separando um documento que nós vamos falar um pouco sobre ele. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Alcineia. Eu já vou passar uma lição antes de começar a live. Já separa um caderno aí com uma folha em branco e uma caneta que vai ter uma atividade prática durante a live. Vamos fazer esse povo Opa, trabalhar. vou aproveitar também. Deixa eu pegar aqui já. Já separado. Até eu pensava hoje e falava, Gessiano, comentava com a Fernanda, falava assim, nossa, hoje vou lá para aprender. É um tema que me interessa muito. Que Aqui a gente aprende maravilha. junto. Estou procurando a minha folha também. Legal. Nossa amiga que tem os posts mais bonitos da internet está com a gente aqui. Toti Este. Falei certo? Hoje ela falou que vai ficar um pouquinho com a gente. Que maravilha. Muito lindo os posts que ela faz. Ela fez uma série dos apóstolos que eu fui compartilhando, mostrando um pessoal muito lindo. Isso é bom. E eu acho legal que é bem assim, bem direto, né? Bem objetivo, para a gente aprender um pouco mais sobre os apóstolos. Interessante. Maravilhoso. Esse seu som tá um pouco baixo, meu irmão. Abaixo, eu acho que eu vou falar um pouco mais alto, então. Deve ser Beleza. o celular. Ah, falei certinho. Maravilha. Então, para quem está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos. Em alguns instantes nós vamos começar.
Tânia, seja bem-vinda. Sabores de Mãe, Pati, Fátima, que maravilha, sejam todos bem-vindos. Cleide, boa noite. Já vão separando uma folha em branco que vai ter uma atividadezinha prática para a gente fazer durante a live, para vocês aprenderem. Que nós vamos falar vamos falar um tema voltado mais para a questão prática da catequese, né? É mais fácil de vocês assimilarem. E aí então nós vamos fazer uma atividade durante a nossa live. Tânia, da paróquia São Pedro e São Paulo. De onde, Tânia? Helenice, boa noite. Quem está chegando agora, tem um aviãozinho aqui embaixo no Instagram que dá para você compartilhar. Aí você consegue ir mandando para mais pessoas. Já vai Está saindo enviando, que é dobrado o meu som? aqui tá normal, não sei para o pessoal que estão nos acompanhando. Você não tá. Parece que é um volume que está voltando. Boa noite, Regiana, paz e bem, bem-vinda. Boa noite, Gorete. Patrícia, seja bem-vinda. Está dando retorno. Qualquer coisa, quando você estiver falando, eu desativo o meu som e aí assim não dá interferência, né? Vamos fazer um teste, ver se é isso? Tá, eu vou desativar o meu primeiro. Testando para ver se é isso. Eu acho que é provável isso. Está voltando o som do seu aí no meu. Agora não deu eco, né? Agora voltou normal. Então, quando eu estiver falando, você desativa. Quando você estiver falando, eu desativo o meu. Assim fica tudo certo. Então, o pessoal que está chegando, boa noite, paz e bem. Boa noite, Padre Emerson. Paz e bem, bem-vindos, bem-vindas. Você que chegou agora, vamos convidar mais catequistas, que é um tema interessante, muito importante para todos nós. Eu sei que talvez que a grande dificuldade que nós catequistas temos é de envolver ou até mesmo de conhecer a família dos catequizandos. E às vezes a gente tem um certo receio de perguntar se o pai ou a mãe participa da paróquia, ou começar a fazer tipo perguntas assim diretas, né? Então nós vamos trabalhar um pouco desses pontos para entender um pouco mais a estrutura familiar dos nossos catequizandos, os desafios que eles passam em casa, que referência de pai eles têm, educação da fé, enfim. Alguns pontos importantes e com base nesses pontos nós vamos meio que desenvolver a nossa catequese ou até mesmo buscar inserir estes pais na ação catequética. Eu estou aqui com um dos documentos da igreja, esse daqui é um pouco antigo, não sei se dá para ver, mas é a missão da família cristã no mundo de hoje, é do Papa São João Paulo II. É bem interessante. Chega o mês chega a novena de Santa Teresinha, eu encontro folha de Santa Teresinha em todo lugar. Ó. Já é a imagem de Santa Teresinha e flores. Dá uma leve sensação de que você é devoto. Porra! Devotíssimo. Tá até aqui, ó, meu livrinho da novena. Tá o fósforo do lado, a vela do outro lado. Ai, Deus, e a imagem do outro lado.
Vamos começar então? Já passou 5 minutos. Silvia, não sou catequista, tenho vontade de ser, mas tenho dificuldade de falar em público. Olha, Gessiandro lançou recentemente uma temática interessante sobre isso, hein? Eu lancei o curso de oratória. Ele ficou disponível do dia 21 ao dia 25. Agora ele não está disponível 0800, né? Agora ele voltou para os cursos pagos do Pensar Catequese. Pagos entre aspas, né? Que é R$ 30 só. Então, investimento, né? Mas é um curso interessante porque eu acho que é um medo que quase todo mundo tem no começo, ou umas pessoas têm mais e outras menos. Eu, particularmente, eu nunca vi alguém tão tímido como eu. Hoje, nem tanto. Hoje eu consigo gerenciar essa timidez. Mas, até os meus 21 anos, que faz pouco tempo, eu era extremamente tímido. Extremamente tímido. Mas são processos que a gente precisa trabalhar aos poucos e vamos amadurecendo. E é, inclusive, justamente isso que eu falo bastante no curso de oratória para catequista. Faz todo um trabalho aí sobre autoconhecimento, sobre comunicação, comunicação verbal, comunicação gestual, e enfim. Estou olhando sua estante aí, Gessiandro, olha que interessante a disposição dos livros, do Papa e depois de. Tá combinado, Aqui, tá igual. Olha os meus, tô vendo aí, ó. tá igual. O moço Ó. de José Maria Escrivá do lado, Uhum. Agora que eu igualzinho. prestei atenção também. Ó, tá igual a disposição. Vamos começar então, Rodrigo? Vamos lá. Você, você desliga o seu microfone, daí eu faço a oração inicial para não dar o retorno. Beleza. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos família de Deus, reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequistas a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, digamos cheios de confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e confiando a ela as nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os queridos irmãos, então hoje no nosso quadro de catequista para catequista, nós vamos ter uma formação que vai trabalhar diretamente com os pais. Então, se você ainda não pegou uma folha em branco e uma caneta, pegue que nosso tema hoje vai exigir. O Gessiandro que vai trabalhar com a gente. Então, está em tuas mãos, Gessiandro. Obrigado, meu irmão. Então, boa noite, pessoal. Paz e bem. Sejam todos bem-vindos ao nosso quadro de catequista para catequista. Hoje nós vamos trabalhar a importância de identificar a estrutura familiar dos nossos catequizandos. Eu acho que adentrar nesse âmbito familiar dos nossos catequizandos
é um pouco complexo, porque às vezes a gente tem um certo receio de perguntar, né? Você participa da comunidade, seus pais participam ou não? Então a gente tem que ter uma certa cautela. Só que antes de chegar nesse tema, gostaria de trazer para vocês algumas reflexões importantes sobre a nossa catequese e também sobre a participação dos pais. E aí, para isso, vocês vão começar a interagir conosco para a gente entender melhor como que funciona a catequese aí na paróquia de vocês. Talvez que a grande dificuldade, ou uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, é justamente de inserir os pais na comunidade e na catequese dos seus filhos. Então, eu vejo muitos catequistas falando assim, os pais não participam da missa, os pais não vão à missa, os pais não levam as crianças para a catequese. Só que antes da gente ter essa preocupação em saber se os pais vão ou não até a igreja participar da missa, nós temos que entender um processo que vem muito antes, buscar compreender, né, qual tipo ou que estilo de catequese estes pais tiveram. Às vezes eu não posso exigir dos pais a participação na comunidade, na vida de fé dos filhos, na catequese, sendo que em momento algum da vida desses pais eles foram instruídos para isso. Eu tenho falado bastante com os meus alunos do curso de psicopedagogia catequética, Rodrigo, é que hoje a gente fala da catequese começar a partir da Eucaristia. E aí eu tenho começado a dizer bastante com os meus alunos que é preciso pensar em uma catequese a partir do matrimônio. Porque a maioria destes pais, essas novas famílias que vão se estruturando, se formando, contraindo o matrimônio, eles não são catequizados, eles não são instruídos para que no ambiente familiar seja uma verdadeira igreja doméstica. A catequese que estes pais tiveram, que também foi a mesma catequese nossa, foi uma catequese de perguntas e respostas. Não foi uma catequese de conteúdo e de prática, que é a catequese que a gente chama hoje de iniciação à vida cristã, que realmente tem uma interação entre fé e vida. Então, eles passaram um período de catequese sempre com aquela mentalidade que a catequese era para receber o sacramento, mas não tinha vínculo nenhum com a comunidade, mas não tinha nenhum vínculo com o testemunho de fé na família e na sociedade. Então, assim, a nossa geração era uma geração que ia para a igreja, que participava, ou melhor, uma geração anterior, que ia para a igreja, que participava, só que a nossa geração, ela foi uma geração que começou a participar da catequese apenas para receber o sacramento. Então, decorava ali, respondia e recebia no final do ano, 2 anos, 1 ano, recebia o sacramento. Os nossos pais tiveram uma catequese também, que foi uma catequese de perguntas e respostas. E aos poucos a sociedade ela foi se desenvolvendo nesse período, e aí o que acontece? As pessoas não buscaram se aprofundar na vida de fé. O excesso de informações que vão contrárias à fé, levam essas pessoas a não viver a fé e não se aprofundar na fé, porque muita gente acha que a fé ela não pode ser compreendida por meio da razão. Então aí nós vamos ter esse processo de catequese que visava apenas os sacramentos. E essa mesma mentalidade que na nossa época nós tivemos, e são poucas pessoas que aprofundam na fé hoje, essa mesma mentalidade é a mentalidade que estes pais hoje eles têm. Então eles continuam mandando os filhos para a catequese, só que eles não têm nenhum vínculo com a comunidade e não têm nenhuma responsabilidade com a vida de fé destas crianças. Então existe hoje muito forte a mentalidade da terceirização da educação, seja tanto educação em âmbito escolar, como educação em âmbito religioso, no âmbito da fé. Os pais, eles estão meio que perdidos sem saber o que realmente é a missão deles. Por isso que eu falo de pensar em uma catequese a partir do matrimônio, é mostrar, olha, o sacramento do matrimônio é isso, isso e isso. O que é que nos diz o Antigo Testamento, o Novo Testamento? O que que Jesus diz sobre o sacramento do matrimônio? O que que a igreja diz sobre este sacramento? O que que nos diz o catecismo da Igreja Católica? Então, e o que que nós precisamos fazer hoje? Qual a minha responsabilidade
ao receber este sacramento? Que testemunho de fé eu preciso dar? De que forma eu preciso levar a minha vida adiante? E aí, no começo dessa exortação apostólica do Papa João Paulo II, a missão da família cristã no mundo de hoje, logo no número 1, tem um ponto muito interessante que ele diz o seguinte, logo no primeiro ponto. A família nos tempos de hoje, isso faz um bom tempo, hein? Tanto e talvez mais do que outras instituições, tem sido posta em questão pelas amplas, profundas e rápidas transformações da sociedade e da cultura. Muitas famílias vivem esta situação na fidelidade àqueles valores que constituem o fundamento do instituto familiar. Aí ele vai dizer: outras tornam-se incertas e perdidas em relação aos seus deveres, e aqui é onde entra a importância dessa catequese matrimonial, né, para que as pessoas entendam quais são os seus deveres, a importância da comunidade na vida da família e a importância da família na vida da comunidade. Então, lá no número 1 diz: outras tornam-se incertas e perdidas em relação aos seus deveres, ou ainda mais duvidosas em quase esquecidas do significado último e da verdade da vida conjugal e familiar. Outras, por fim, estão impedidas por diferentes situações de injustiça de realizarem seus direitos fundamentais. Então, assim, logo no primeiro parágrafo dessa exortação apostólica, né, sobre a missão da família cristã no mundo de hoje, nós já podemos perceber que, naquela época, já existia essa complicação, que isso se agravou ainda mais nos tempos atuais. Então, nós precisamos pensar, antes de identificar essa estrutura familiar, é pensar em formas da igreja, a partir de agora, começar a evangelizar, a catequizar esta família, para que eles entendam a importância do sacramento do matrimônio e as responsabilidades. Então, nós precisamos rever essa situação e pensar em uma catequese a partir do matrimônio, porque nós temos uma catequese fragmentada. Em muitos lugares do nosso Brasil, a criança só vai ter um contato com a fé depois dos seus 7, 8, 9 anos. Olha só quanto tempo. Então, aí são quase duas fases da vida, a primeira e a segunda infância. Quase duas fases da vida que a criança não vai ter contato nenhum com a fé. Nós já sabemos que é difícil para educar o filho na fé, a filha na fé, dentro de uma família católica. Imagina uma família que não tem testemunho de fé. E aí nós temos todo esse espaço, e ainda alguns lugares do nosso país ainda visa aquela catequese apenas para receber o sacramento da Eucaristia, Crisma, e enfim. Então, e aquela preocupação de começar e acabar o quanto antes. Talvez que você, catequista que estão nos acompanhando, o primeiro contato que vocês têm com a família desses catequizandos e a primeiro diálogo que acontece entre vocês é muito mais aquela pergunta de eu vou inscrever o meu filho hoje, mas e aí, vai terminar no final do ano? Quando que termina? É essa preocupação, essa mesma preocupação que na época destes pais se tinha, né? Que os pais tinham, que esses pais atuais tinham. Então é essa preocupação de que eu vou começar no início do ano, ou então no início do ano litúrgico e termino no final do próximo ano. Aquela necessidade de saber quando que vai terminar, porque é só para receber o sacramento. E aí nós vamos tendo essas dificuldades de pais que não entendem o que é a catequese, pais que exigem demais dos catequistas sobre a educação da fé dos filhos e não assumem essa responsabilidade. Então, nós temos todos esses pontos, essas dificuldades. Em uma aula que eu dei esses dias para a Dominus, nós falávamos sobre alguns passos para ajudar a família, né, nesse processo de evangelização. Quando nós tivermos o primeiro contato com essa família, nós precisamos acolher muito bem essa família, para que ele realmente entenda que a comunidade é lugar de acolhimento, é lugar de vivência fraterna. Se na nossa comunidade não acontece isso, e é o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que tipo de família estes catequizandos têm. Qual é a estrutura familiar destes catequizandos?
Tem duas formas para identificar, mas eu vou pegar a forma mais fácil, porque não vai dar tempo eu falar todos os passos até lá. São mais de 20 passos. Eu vou para a forma mais prática. E aí é a hora que vai entrar a nossa atividade. Então, se você está nos acompanhando, você vai pegar uma folha em branco, que é o momento da nossa atividade. Bora lá para a atividade, e aí eu vou falando passo por passo. Vou pegar minha caneta também. Então, pega aí uma folha em branco, se você tem uma folha em branco, já separa aí. Nessa folha em branco, eu vou já passar as orientações. O primeiro dia, primeiro encontro de catequese, às vezes nós estamos muito preocupados em passar logo o conteúdo da catequese. O primeiro encontro de catequese, a gente não tem que ficar preocupado com o conteúdo da catequese em si, mas sim conhecer o grupo de catequizando. Quem são esses interlocutores, né? O novo Diretório para a Catequese, documento 107 da CNBB, fala que nós precisamos conhecer os interlocutores da catequese. Nós precisamos saber quem são estes interlocutores. Então, o primeiro passo, o primeiro dia, no encontro de catequese é justamente isso, saber quem são estes catequizandos. Alguém mandou uma mensagem aí nos comentários, eu não consigo acompanhar porque está subindo. Então, se você colocar a mensagem dentro dessa nuvenzinha que tem um ponto de interrogação, fica até mais fácil para a gente ler e até bater um papo, aprofundar nesse assunto, tá bom? Então, basta colocar dentro dessa caixinha aí de mensagem, que tem tipo uma nuvenzinha com um ponto de interrogação. Assim a gente consegue ajudar. Então, o primeiro encontro com os nossos catequizandos, a gente tem que estar muito mais preocupado em conhecer um pouco mais esses catequizandos. Porque a realidade é a seguinte, os nossos catequizandos, eles chegam com essa mesma mentalidade que os pais têm de que a catequese é para receber o sacramento. Que os pais destes pais também passaram para os seus filhos. Então, a gente precisa compreender esses pontos. E aí nós vamos fazer uma brincadeira bem tranquila para entender a estrutura familiar desses catequizandos. Não importa se o teu grupo de catequizando é criança da primeira infância, se é criança da segunda infância, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, não importa. Essa atividade dá para fazer com qualquer grupo. E aí, nesse encontro, vocês vão fazer um círculo, bater um papo, vai ter comes e bebes ali, e aí você vai fazer uma brincadeira que é pedir para cada um destes catequizandos desenhar em uma folha em branco as pessoas que moram com ele dentro de casa, dentro da casa. Então você vai fazer o quê? Você vai pegar, é agora a hora que nós vamos fazer essa atividade prática, nós vamos desenhar em uma folha em branco as pessoas que moram conosco dentro da nossa casa. Então vamos fazer este desenho aí na folha de vocês. Quem chegou agora, nós vamos fazer uma atividade prática, que é desenhar as pessoas que moram conosco. Só que eu tenho ainda uma orientação para vocês, antes de começar a fazer. Nós vamos pensar o seguinte, pensa quando você foi catequizando. Quando que você foi catequizando? Há 15 anos atrás? Quando que você fez a catequese eucarística? 30 anos atrás? Pensa naquela época. Pensa de quando você era catequizando da Eucaristia, catequese eucarística. Pensa naquela época. Então, naquela época, quantas pessoas moravam com você sob o mesmo teto? Vocês vão desenhar aí as pessoas que moram contigo. Eu vou fazer um desenho bem mal feito, para não perder muito tempo. Mas você vai desenhar quem eram as pessoas que moravam contigo naquela época, quando você fez a catequese eucarística. Vocês vão desenhar isso numa folha. Quem são essas pessoas? Então, vai desenhar. Por quê? A partir desse desenho, pode ir desenhando que eu vou falando. A partir desse desenho, nós vamos perceber muitas coisas que existem dentro desse ambiente familiar que nem sempre o catequizando vai te dizer. Então, às vezes, o catequizando mora só com a mãe. Neste desenho, você vai saber que o catequizando mora só com a mãe.
Às vezes, o catequizando mora com os avós. Neste desenho, você vai saber quem são os avós. Então, depois de fazer esse desenho, né, essas pessoas, você vai pedir para este catequizando colocar o nome, um nome acima de cada um desses desenhos, o nome dessas pessoas. Quem são essas pessoas que moram com você? Então, e aí faz escreve o nome. Ah, quem mora comigo? É minha mãe. Qual o nome da mãe? Joana. E quem mais? Meu pai. Qual o nome do seu pai? Gerson. Quem mais? Minha irmã. Qual o nome da sua irmã? Gessiane. Então são essas pessoas que moram comigo, que moram sob o mesmo teto que eu. A partir disso eu sei quem são as pessoas que moram com o catequizando. Agora, nós precisamos entender alguns pontos voltados para o âmbito da fé. Nós identificamos algumas questões voltadas para a estrutura familiar, o âmbito fisiológico, né, biológico, na verdade. Identificamos a estrutura familiar, quem são essas pessoas, e aí nós vamos começar a fazer um bate-papo com estes catequizandos, perguntando, dessas pessoas que estão aí neste desenho, quem foi que fez a sua inscrição, quem veio com você fazer a inscrição para a catequese? Escreve aí no papel, no seu desenho, quem foi? Ah, não foi minha avó, não está aqui. Então coloca e escreve aí, ó, foi minha avó. Não precisa colocar, fazer o desenho dela, foi minha avó. Aqui nós vamos perceber, se o catequizando colocou que foi a avó dele, nós vamos perceber que a preocupação maior deste catequizando em receber o sacramento é por parte da avó. Pode ser que a mãe não pôde porque estava ocupada. Então, nesse bate-papo, você vai falar, mas aí sua mãe não foi porque ela estava trabalhando. E opa, a gente vai entender alguns pontos aí. E aí nós vamos para um próximo passo, que é quem te ensinou a rezar a oração da Ave Maria? Escreve aí, desse desenho, quem foi que te ensinou? Foi a minha mãe, por exemplo. Ou então ninguém me ensinou o que é Ave Maria. Opa, nós já vamos perceber que as orações básicas, as nossas orações básicas, aquele catequizando não reza em casa. Ele não tem esse testemunho. Então, é uma família que se diz católica, mas não reza em casa. Mais um ponto aí sobre essa estrutura familiar. Então, nós vamos anotar essa informação. Uma outra pergunta é, quem te ensinou a rezar o Pai Nosso? Porque às vezes a família, o pai, a mãe não reza a Ave Maria, porque pode ser que tenha algum membro que é protestante. E aí, para não causar confusão ou briga, acaba não ensinando a rezar. E aí você vai e pergunta, quem te ensinou a rezar o Pai Nosso? Se encontra nesse desenho, criança, o catequizando, seja ela criança, adolescente, jovem, adulto, vai escrever. Vai escrever lá. Uma próxima pergunta para entender um pouco mais a vida de fé destes catequizandos. Quem reza em sua casa? Uma próxima pergunta. Quem reza em sua casa? E aí nós vamos perceber um pouco mais sobre a vida de fé dentro do ambiente familiar deste catequizando. Nós vamos perceber que, vamos retomar os passos, nós vamos perceber se os pais têm a preocupação dele fazer a catequese, no mínimo essa preocupação, ou foi a outra pessoa da família. Nós vamos perceber quem é dentro de casa que reza alguma oração mariana, a partir dessa pergunta, se tem uma devoção ou não. Nós vamos perceber, a partir dessa pergunta, quem é que reza o Pai Nosso, uma oração que todos nós precisamos saber ou devemos saber, a partir dessa pergunta. E aí a próxima pergunta, que é quem reza em sua casa, para tentar perceber se existe vida de oração, por mais pouco que seja, nesse ambiente familiar. Aqui na minha pergunta, quem foi que fez a sua inscrição para a catequese, eu coloquei que foi eu mesmo que procurei. Quem te ensinou a rezar a Ave Maria, foi eu participando da comunidade, vendo as senhoras rezar, eu aprendi a rezar. Minha mãe também ensinava um pouco. Quem ensinou a rezar o Pai Nosso foi minha mãe. Em casa, a única pessoa que eu via que rezava era minha mãe. No silêncio do quarto dela, eu sempre via um pouco a porta aberta, a cortina, que ela estava lá de joelho rezando. Então, ela sempre rezava no cantinho dela.
E aí a próxima pergunta, quem vai à igreja com você? Dessas pessoas que estão aí no seu desenho, quem vai para a igreja, quem participa da missa com você? Catequizando, ele vai anotar. A partir disso, nós vamos perceber que dentro do ambiente familiar pode ser que tenha um ou outro que tenha um pouco de vida de fé mais do que outros, ou talvez que nenhum dessa família tenha vida de fé. Então, por exemplo, se no meu questionamento, no meu questionário, né, nas minhas perguntas, eu pude perceber que a mãe que fez a inscrição, que a mãe que ensinou a rezar o Pai Nosso, que a mãe que ensina a rezar a Ave Maria, que a mãe participa da comunidade, vai à missa, então quer dizer que dentro dessa família, a mãe é a única pessoa que incentiva a vida de fé do filho. Aqui nós vamos perceber que o pai não participa. Então, dentro desse processo de iniciação à vida cristã, nós precisamos atingir ou inserir na vida de fé este pai, que não participa de nada, que não reza, que não vai à comunidade. Então, eu preciso buscar meios para que esse pai se envolva um pouco mais na vida de fé desses filhos. Nos encontros com os pais, não reunião, que não é escola, encontro com os pais, nós precisamos tocar em questões que falam da participação do homem e da mulher, do pai e da mãe na vida de fé daquela criança. A importância do pai, a importância da mãe nesse processo de fé, nessa vida de fé. E outra forma também de, aos poucos, cativando estes pais, é no momento da inscrição, ou até em outro momento, nós pegarmos informações tipo data de aniversário, data de aniversário de matrimônio, algumas datas importantes para quê? Quando chega esse momento, a gente fala, olha, catequizando, leva essa cartinha de feliz aniversário, esse cartão de feliz aniversário para sua mãe, ela fez aniversário essa semana, tá aqui uma mensagem. Se necessário, escreva a próprio punho, porque acredito que o grupo de catequizandos que vocês têm não passam de 20, de 30. Então, se são poucos, tem um modelo padrão, você escreve a próprio punho, porque isso tem um significado muito mais importante. Nossa, catequista, ela tirou um pouco do tempo dela para escrever uma cartinha de feliz aniversário para mim, que eu nem tenho proximidade com ela. Aos poucos nós vamos nos aproximando. Nós vamos identificar a estrutura familiar destes catequizandos. Nós vamos entender um pouco mais a vida de fé destes catequizandos. E sempre que for necessário e possível, nós vamos fazer com que este catequizando tenha momentos de oração dentro de casa. Fazer com que esses catequizandos possam evangelizar também estes pais. Então, esse processo de identificar a estrutura familiar do catequizando ele é muito importante. Por quê? Às vezes, chega algumas datas importantes, por exemplo, e até eu achei interessante tocar nesse ponto agora. Por exemplo, passou o Dia dos Pais, faz pouco tempo, né? Dia dos Pais. Eu vi muitos catequistas falando, olha, nós não vamos fazer festinha para o Dia dos Pais ou cartinha para os pais, porque muitos catequizandos não têm pai. Só que, e quem tem pai? Não vai ficar chato para quem tem pai? Então, se nesse primeiro dia eu sei que o meu catequizando na família dele não tem pai, o meu processo catequético, ele precisa ser pensado também em trabalhar essa dimensão da vida de fé da criança. Porque às vezes a criança tem um trauma relacionado ao pai que na ação catequética ela vai ter resistência quando você vai falar sobre Deus é um pai amoroso, um pai que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos. Só que aquele catequizando, ele não tem uma boa referência de pai. Aquele catequizando não chegou a conhecer quem é o pai dele. A história que ele ouviu falar do pai é o que, olha, meu pai abandonou minha mãe quando ela estava gestante e eu não conheço, né? Não conheço nem por foto, e, enfim. E aí? Como que nós vamos trabalhar esses assuntos? Então, são pontos importantes que nós vamos trabalhar na catequese com os nossos catequizandos. Mostrar que não é porque o pai dele é dessa forma que todos os pais são assim. Nós temos um pai que cuida de nós, um pai que nos protege, que é Deus. E aí nós vamos trabalhar esse processo também, até mesmo com um processo de cura desse catequizando de traumas, né? E aí, por exemplo, no Dia dos Pais, muitas catequistas falaram, nós vamos fazer uma cartinha para comemorar, agradecer a família.
Só que nós saímos de um extremo e fomos para outros. Nós saímos de um extremo que era não machucar aquela criança, não tocar nesse assunto, e nós fomos para outro extremo que é os catequizandos que têm pais não vão, sei lá, homenagear os teus pais, os seus pais. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado de fazer com que a nossa catequese seja mais profunda, mais vivencial, que ao identificar essa família, nós precisamos estar um pouco mais próximo dessa família, ajudar nesse processo de fé. E dentro dessa proposta também, nós, quando temos um bom planejamento, um bom material de catequese, pensar também em enviar para esses pais orações. Mês que vem é mês de Nossa Senhora. Vou fazer um cartãozinho muito bonito, vou imprimir, recortar, mandar essa oração de Nossa Senhora para rezar, os pais rezarem antes de dormir. Ó, tá aqui esse livrinho aqui, com a novena de Nossa Senhora, para vocês rezarem durante o novenário de Nossa Senhora Aparecida. Então, promover momentos de fé dentro do ambiente familiar, sempre que necessário. Nós estamos falando sobre o Pai Nosso na catequese, vou enviar junto, vou mandar pelo catequizando a oração do Pai Nosso para eles rezarem junto com os pais. Nós vamos falar sobre o credo, eu vou mandar essa oração para rezar junto com os pais. Estamos na Semana da Família, vou mandar essa oração pela família para rezar, catequizando rezar com os pais. Nós precisamos, infelizmente, ser insistentes nessas questões para os pais, eles irem adentrando na vida de fé dos filhos. E volto a repetir, encontro com os pais dos nossos catequizandos é lugar de catequese. É lugar de catequese. Como diz a Gorete, que acabou de comentar aqui, nós precisamos abraçar os pais destes catequizandos. Eles precisam da nossa ajuda. Eles estão sem rumo, eles não ajudam os filhos na fé porque eles não entenderam sobre a fé. Eles não participam da comunidade porque eles não foram catequizados para ter vivência de comunidade. Então, são vários pontos. Tem alguma pergunta aí, algum comentário? A Aline colocou, é muita informação. E eu tentei resumir, hein? Ao invés de fazer 20 passos, eu fiz só um desenho aí para facilitar a nossa vida. Fixei na tela aí um deles, Luciano. Tá. A Tânia colocou. Tem um catequizando que tem esse problema de abandono de pai. No dia dos pais, deixa eu ver aqui, como que faz para ler. Opa. Cliquei aqui. Abandono de pai. No dia dos pais ele falou que iria, no dia dos pais ele falou que iria. Eu não estou conseguindo ver o resto, mas eu acho que só deu isso para escrever. Né? Então, assim, são pontos que, se nós não soubermos trabalhar com o nosso catequizando, essa questão de abandono, de separação, de adoção, se nós não conseguirmos trabalhar esses pontos com este catequizando, ele pode até passar por esse momento de catequese, etc e tal, mas lá na frente ele será um adulto que não desenvolveu muito bem a afetividade, ele será um adulto que não saberá se relacionar muito bem com outras pessoas, ele vai trazer em si uma certa indignação sobre a paternidade. Então, assim, são vários pontos que é importante a gente ter esse cuidado agora, né? Esse cuidado agora, para que lá na frente não aconteça uma série de problemas, né? Tem mais mensagens, mais perguntas? A Amy colocou, tem como você enviar esses passos em PDF? Olha, os passos, ele está aí no desenho, o M. Então, ele está no desenho, que é o quê? É as perguntas que eu fui fazendo para vocês, o desenho, as 3 perguntas que é. E, na verdade, tem até um post que eu fiz no feed com esses passos aí. Depois eu copio e colo lá no nosso canal. Tá? Nós temos o canal oficial do quadro de catequista para catequista, e aí fica mais fácil. Mas aí eu mando lá também. Vou mandar lá para facilitar. Faço um passo a passo para vocês entenderem um pouco mais. Giciandro.
dois comentários que passaram. Tá, tá dando retorno minha fala. Aí. A Tânia, ela completou a fala, ela disse que aquela criança ia levar a lembrancinha para o avô. Ela acabou completando. E tem mais uma aqui que eu vi. A Aninha pergunta se a live vai ficar salva. Sim, Aninha, ela fica salva tanto na Catequese Desenvolvimento Humano, Catequese DH, no Pensar Catequese. Nós colocamos também ela no canal do YouTube, dos dois canais, e ainda disponibilizamos ela no Telegram para que você possa localizar. Aí a gente sempre coloca lá, tanto no Pensar Catequese quanto na Catequese DH, tem um link que você consegue acessar esse canal no Telegram, tá bom? Então tem lá. E acho que tem mais uma. A Dani colocou, tem um catequizando com a mãe homossexual, mas que participa das atividades que peço. Só não são assíduos nas missas. Como intensificar isso com esta família? Bora lá. Então, sobre essas questões, vocês têm que trabalhar a dimensão do respeito dentro do espaço catequético. Eu acho que o respeito ele é muito importante. Ele é muito importante. Situações mais complexas, nós temos que entender que situações mais complexas, o padre tem que fazer um acompanhamento. Né? Às vezes a gente quer abraçar, não vou mandar, tá acontecendo isso, eu não vou mandar para o padre. Não. Situações mais complexas ele precisa acompanhar, ele precisa orientar. Então, neste caso, nós temos que acolher, né? Acolher, ajudar da melhor forma que nós pudermos. E outras questões assim mais complexas, o padre ele precisa fazer esse acompanhamento, ele precisa estar junto também. Essa pessoa que está junto com essa criança precisa entender também os pontos da fé, aquelas questões principais sobre a fé, né, sobre doutrina, e buscar viver uma vida, né, um pouco mais coerente com a fé. Isso é importante. O que não podemos fazer, olha, seu filho não vai receber o sacramento por conta da sua condição. Você não pode participar da celebração da missa por conta disso. Participar pode, não vai poder receber o sacramento, no caso dessa pessoa. A criança vai poder fazer a catequese, vai poder receber o sacramento. Sobre a mensagem de uma das catequistas, eu até estava, esses dias não, ontem eu estava escrevendo um texto, e aí eu estava fazendo uma narrativa, e eu estava lembrando de uma narrativa não, né, de um fato que aconteceu quando eu era criancinha. Meu pai, ele não era ativo na comunidade. Ele participava uma vez ou outra, mas não era ativo na comunidade. E eu lembro que na época do Dia dos Pais, quando eu era criança, tinha uns, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, e era muito tímido, eu fiz uma carta para o Dia dos Pais, e aí eu era muito tímido, e a catequista falou assim, aí eu falei, olha, eu tenho vergonha de ler, ela falou assim, então não olha para frente. E aí eu sei que eu subi lá no presbitério, li a mensagem que era para o meu pai lá do Ambão, e aí, beleza, quando eu terminei, eu olhei, né? Eu nem sabia se ele estava ou não, né? Eu achava que ele estava porque era festa do Dia dos Pais. E eu terminei de ler a carta, eu levantei assim, tipo assim, quase que chorando, procurando meu pai. Ele não estava, né? Então, depois daquele dia, eu não quis mais saber de escrever carta. Eu fiquei tão chateado porque eu nunca tive coragem de fazer, ler uma mensagem, etc e tal. Mas naquele dia eu consegui ter coragem. E aí a catequista ficou olhando para mim assim e tal. E aí eu peguei, entreguei a carta pro meu tio e saí, que o meu tio ele era ministro da palavra, né? Peguei e saí. Só que depois daquele dia, eu não fiz mais carta. Então, assim, pontos que nós precisamos entender ou até mesmo ter um pouco de atenção. Vai ter homenagem para os pais no Dia dos Pais? Vai ser durante a missa? Vai ser em outro momento? Nós catequistas precisamos conversar nesse encontro com os pais. Olha, vai ter o Dia dos Pais ou o Dia das Mães. É importantíssimo vocês participarem, porque eles vão cantar e vão fazer uma mensagem. Se você não estiver lá, isso vai ser muito triste para o seu filho ou para a sua filha. Então a gente precisa ter cuidado com todos esses pontos que a gente quer fazer uma coisa tão bonita e acaba dando tudo errado. Né? Então, são outras questões que eu queria partilhar com vocês para a gente ter um pouco de atenção.
perguntas aqui, deixa eu clicar na tela. Vamos lá. O catequista pode realizar encontros com pais e que tema abordar? Bora lá. No encontro com os pais dos nossos catequizandos, é muito importante nós conciliarmos o conteúdo da catequese com aquilo que nós vamos falar com estes pais. Ou seja, se nós estamos falando sobre o anúncio querigmático, no encontro de catequese, no encontro com estes pais, nós precisamos abordar questões importantes sobre o próprio testemunho de fé, com base na pessoa de Jesus Cristo, e enfim. Nós precisamos alinhar esse conteúdo. Por isso que eu falava logo no começo que nós precisamos passar, os catequizamos rezar em casa, orações prontas, ou até mesmo fazer a meditação de um evangelho para que esses pais eles possam ter esse contato, um contato que eles não tiveram de maneira tão profunda no tempo da catequese deles. Então, nos encontros de catequese, sei lá, com os pais, o primeiro encontro com estes pais, vocês precisam trabalhar a importância dos pais na vida de fé dos filhos. Este é o primeiro tema que vocês precisam trabalhar com estes pais. A importância dos pais na vida de fé dos filhos. Porque é a partir daí que vocês vão buscar fazer um trabalho catequético, uma catequese onde a família caminha juntos, onde a família participe, mesmo que não seja frequente na Santa Missa, mas que participe da vida de fé dos filhos. Então, esse é um dos primeiros pontos. Depois, vocês vão aprofundando um pouco mais. Vocês vão trabalhando um pouco mais a questão do querigma, o anúncio da Boa Nova com estes pais, para que eles entendam a importância do testemunho de fé dentro de casa, o testemunho de fé que eles disseram sim quando receberam o sacramento do matrimônio, porque uma das responsabilidades é o quê? A educação dos filhos. Então, trabalhar esses pontos. Depois nós vamos aprofundando um pouco mais a importância da afetividade dentro do espaço familiar. O que nós vamos chamar? Vamos chamar uma psicóloga, um psicólogo que tenha na comunidade, que possa trabalhar esses temas. E aí nós vamos trabalhando essas questões. E aí nós vamos inserindo. Vou inserir qual pastoral? Em um dos encontros, pastoral do batismo, para falar sobre a importância de educar na fé a criança. Nós vamos chamar a pastoral familiar, para falar sobre a importância da família na vida da criança, e enfim. E aí nós vamos inserindo essas pastorais para que eles possam ter um contato maior e para que eles possam ter uma referência. Então, assim, na pastoral familiar, encontrei famílias tão de Deus, né, que se dão testemunho de fé, de vida de oração. Eu quero me espelhar naquela família. Então, vou procurar essa pastoral quando eu tiver com dificuldades. Então, nós precisamos ir inserindo também essas comunidades, essas pastorais, e trabalhar esses temas importantes. E mais uma pergunta, ela continua depois. Tá, deixa eu clicar aqui. Estou com um catequizando que os pais acabaram de fazer o ECC e o pai Está. Estácio, eu não Não, entendi. está. Está, está com uma amante, é isso? Como trabalhar essas questões de fragilidades e tal? Nessas questões, o padre ele precisa acompanhar. Algumas questões que, por exemplo, nessa questão, né, se ele é casado com ela, né, e aí ele está pecando, ele está indo contra um dos matrimônios, etc e tal, o padre precisa acompanhar. Você precisa conversar, e aí tem que ter uma comunicação assertiva nessa questão, porque às vezes a gente fala, olha, você está em pecado, que não sei o quê, que você vai para o inferno. Não, nós temos que ter cuidado. Olha, essa situação não é assim que se resolve, né? Por que aconteceu isso? Como que chegou a esse ponto? Como eu posso ajudar você nesse trabalho, nesse processo, né? Peça orientação ao padre, o padre pode ser teu orientador espiritual, né, nesse momento, e aí nós vamos aconselhando aos poucos para que essa pessoa possa mudar essa questão mesmo, essa questão aí de estar pecado, né, estar pecando. Eles eram protestantes e me procuraram para se inscrever na Eucaristia. Depois fiquei sabendo através da mãe essa triste notícia, né, ela estava arrasada. Então, precisa conversar. Eu trabalhei, um dos temas que eu trabalhei com o pessoal do curso de psicologia, aconselhamento para catequista,
É uma frase que foi que norteou uma das aulas, que é: eu sou da época do disco de vinil, só digo que sei tudo quando escuto os dois lados. Então, assim, o que que esse homem tem a dizer sobre esta situação? O que levou a esta situação? Então, é importante ouvir o outro lado para buscar uma reconciliação. E dentro dessa proposta de reconciliação, fazer um caminho realmente de, de, como eu posso dizer, de mudança de vida, de conversão, e aí o padre tem que estar caminhando junto. O padre tem que auxiliar nesse momento. Se a pastoral familiar tem famílias, casais, que são testemunhas, que podem ajudar, que já passaram por situações semelhantes, é o momento de envolvê-los nesse caminho de reconciliação. Mas assim, não busque resolver sozinho. Insira, o padre tem que estar sabendo disso. Porque esse rapaz, ele precisa se confessar, ele precisa se arrepender dessa situação, e etc. e tal. Deixa eu ver aqui, já fizemos com outras épocas, já fizemos com outras etapas, ficou ótimo. Depois, no final, tem os pontos práticos. Muito bem. Tem mais perguntas? Opa. Já Surgiram mais foram perguntas. respondidas. Ó, agora a gente colocou algumas dicas importantes. Sugiro elevar os temas das celebrações, tipo o tema Deus é Nosso Pai. Precisando de ajuda, de conselho para trabalhar temas importantes com a família? Gorete Dias, Instagram, Gorete Dias, autora. Só procura ela, que ela tem feito um trabalho excelente com os pais. Então, se quer começar a trabalhar, e até é importante também, nós catequistas, pensarmos em um planejamento de encontros com estes pais. Eu peguei o meu livro de catequese, estou aqui com o meu livro de catequese. Então, tem vários temas aqui que são bem legais, são importantes para aprofundar, dá para trabalhar com os pais também. Então, nós vamos ter uma agenda, que é até importante passar esse planejamento de encontro para os pais. Nos primeiros encontros que tiver, olha, nós temos aqui o nosso calendário de encontros, está aqui impresso, nós vamos ter tal dia, tal dia e tal dia. E realmente ir se aprofundando nesses temas, né, como a Gorete nos orienta. Vai se aprofundando. A gente começa com mamão com açúcar, depois nós vamos adentrando em questões mais sólidas, mas é preciso fazer esse processo. Não vamos já começar direto com um conteúdo mais denso com os pais desse catequizando, porque eles não têm experiência de fé. Até eu gosto de dar a explicação, o exemplo do seguinte: para bebê recém-nascido, a gente dá o leitinho, depois de alguns meses uma papinha, só depois de adulto que vai comer um churrasco. Então, esse processo de fé não é diferente. É ir com calma. Na minha turma, os pais precisam ser catequizados, mas que as próprias crianças. Uma pergunta, uma afirmação? Opa. Depende. Né? Se esses pais não têm uma vida de fé, então eles precisam ser catequizados. Se eles têm uma vida de fé, eles precisam assumir ainda mais essas responsabilidades. Então, a partir dessa atividade que nós passamos, nós vamos identificando qual o nível de fé, de estrutura familiar que estes catequizandos têm. Então, se na família do Rodrigo todos são católicos, o pai é católico, a mãe é católica, participa da missa, enfim, eu não vou precisar trabalhar tão profundamente questões referentes à fé. Mas se a família da Luzia, os pais não participam, só a mãe, então eu preciso estar um pouco mais próximo dessa família. Não quer dizer que eu vou deixar a família do Rodrigo de lado. Eu vou caminhar junto, eu vou marcar de ir lá fazer alguma oração, uma visita, mas eu vou dar um pouco mais de atenção à família da Luzia que não foram iniciados na fé. Então, nesse caso, precisa conversar com o padre ou até mesmo identificar um pouco mais
essa estrutura familiar, né? Ah, a criança está vendo vultos, mortos, enfim. Que tipo de conteúdo essa criança está consumindo em casa? Que tipo de conteúdo os pais estão consumindo em casa? Eu tenho um casal de amigos que eles são assim viciados em filmes de terror, viciados. Tem filhos pequenos de 4, hoje já são maiores, né? Mas tinham filhos pequenos de 4, 5, 6 anos. As crianças estavam se assustando à noite, tendo pesadelo e, enfim, comportamentos agressivos. E eles sem entender, falei assim, é muito, você está sem entender, mas é algo óbvio. Você só assiste filme de terror, de tortura. Então, para essas crianças, elas não têm uma capacidade de receber essa informação tão pesada. Então, assim, que tipo de conteúdo essa criança tá recebendo em casa, dos pais, ou até mesmo na escola. E a partir disso, olha, vocês precisam mudar isso, isso e isso. A partir disso, fazer um trabalho também, acompanhamento psicológico, para tentar rever essas questões, ver essas questões. A criança tem traumas, quais são os traumas, em que momento isso surge, e etc. Tal. Até um exemplo, por exemplo, dos posts que eu fiz sobre, num dia de treta-feira, que eu falava sobre não passar a paixão de Cristo para crianças. Várias catequistas, inclusive mães de catequizandos, falaram: olha, a minha filha passou vários dias chorando à noite, com medo e tudo mais, tendo pesadelo, porque na catequese ela foi exposta a tal tipo de conteúdo. Então, para a criança, esse conteúdo ele é muito pesado, ele deixa sérias marcas. Então, é preciso ter cuidado com o tipo de conteúdo que essa criança está recebendo. Mais perguntas, mais mensagens? Ó, terceirização da educação da fé. Né? E aí tem que estar mais junto, tem que buscar inserir-nos. Nós não podemos medir esforços para poder inserir esses pais na catequese dos filhos. Né? Ah, vou marcar um dia para visitar a família do Rodrigo. Ou, em cima da hora eles marcaram. Não tem problema, eu marco outro dia. Ah, não pode participar da reunião, não foi? Não tem problema, eu vou até a sua casa. Ah, não quer me receber? Opa, vou começar então a conquistar de outra forma. Tem mais perguntas, mensagens, comentários? Qual foi o filme? Gorete, o filme que você fala que eu comentei no post, o filme foi A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Este foi o filme que as crianças assistiram na catequese. Esse foi o filme. Não só esse, mas teve outro filme também, A Cabana, foi um dos filmes. Teve um outro filme também que as crianças assistiram na catequese, que eu não lembro qual era, que era de algum santo, e o santo delirava, via demônios, enfim, a criança ficou perplexa com as informações e, enfim, ficou traumatizada. Mais perguntas? Deixa eu clicar aqui para dar uma olhada. Tem um grupo de WhatsApp com os pais. Repassa os temas abordados, leitura das músicas e as canções concretas e as ações concretas para que eles façam juntos em família. Qual a visão de vocês sobre essa minha forma de usar essa ferramenta com os pais? É interessante usar, é importante sim você passar essas informações para o grupo, mas nós não podemos achar que, eu passo essas informações no grupo, os pais vão fazer. Então, é igual às vezes você manda mensagem no grupo de catequista, vai ter reunião, às vezes o catequista só clica lá no grupo para sair a notificação e não olha. Isso pode acontecer também. Às vezes aparece como visualizado, mas a pessoa não olhou. Então, assim, nós precisamos, mesmo que você tenha essas atitudes de enviar mensagem no grupo, você tem também que ter a disposição de ir até a casa desses pais, de conversar pessoalmente, de marcar um momento de oração. Inclusive, falando em envolver os pais na catequese, ter um momento de oração, o Rodrigo que postou, né,
a Bíblia viajante, alguma coisa assim. O Rodrigo postou alguma coisa relacionada a esse tipo, né? Para que esses pais também tenham acesso à palavra de Deus, às orações, etc. e tal. Mais perguntas? A Miranda colocou: acho errado catequistas usarem roupas inadequadas e as crianças começarem a ir também. Tem que ter prudência no vestir também, né? No vestir, no falar, enfim, no testemunho, tudo isso. A Águida colocou: outro dia uma catequizanda de 10 anos falou que não sabe se continua na catequese ou, ou no centro espírita. Então, essa fase, 10 anos, a criança de 10 anos ela ainda não sabe o que é da vida, né? Então, o pai tem que estar ciente disso, tem que estar conversando com os pais, porque essa fase dos 10 anos está quase chegando na pré-adolescência, é o momento da revolta, de inconstâncias, né? Esse desejo de ser adulto e esse rompimento da fase da infância. Deixa eu ver mais aqui. Pais e irmão vê o que falar para ele. Não entendi, vê o quê? Essa era a continuação daquela menina que vê vultos. Ah, então tem que acompanhar a família toda nesse caso. Os lugares um psicólogo, psiquiatra, mas a mãe diz que ela é médium. Ixi, acho que aí tá uma mistura de espiritismo com um monte de coisa. Então tem que estar mais próximo dessa família, entender um pouco mais. O padre tem que estar junto, né, para entender essa situação. Tem mais perguntas aqui? Não consegui chegar ao final, tinha bastante aí. Como falar sobre essas vestimentas? Eu acho que você tem que trabalhar, e aí tem que saber também a idade, qual a idade dessas crianças ou adolescentes ou jovens que estão com essas vestes dessa forma, né? Então, tem que falar com cautela sobre estes assuntos, não pode falar de qualquer jeito. E aquela forma de abordar, olha, se você está usando roupa assim, é pecado. Não. Eu acho que a melhor forma de você trabalhar é a questão mesmo da prudência, né? Da valorização de si mesmo, a importância da a dignidade do corpo. São pontos, mas qual a idade destes catequizandos? Então, tem que saber qual a idade para eu saber falar. Não dá para eu falar para uma criança, porque hoje em dia até a criancinha já está andando de qualquer jeito, né? Então, tem que falar, olha, cuidado, né? A forma que você está se vestindo, né? Se veste um pouco de outra forma. Talvez que essa forma não é tão adequada para isso, né? O seu corpo é um dom de Deus, você precisa preservá-lo. É importante isso, isso e isso. Então, são vários pontos, né? Que você precisa saber trabalhar. E hoje o bom é que tem muitos materiais sobre isso, né? Outra questão também que a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente cai nesse extremo. Não, todas as minhas catequizandas precisam ir de saia arrastando no chão. Opa, é uma ideia que você tem, que você quer que faça isso, ou tem documentos que falam sobre isso, é exigido isso. Eu acho que a gente tem que também ter um pouco de bom senso. Ah, porque eu vejo muitos grupos aí, pessoal postando artigos, que a pessoa usa calça jeans, vai para o inferno, que não sei o que. Calma, né? Vamos ter cuidado sobre essas questões. Eu acho que o exagero é que leva a gente a compreender ou até mesmo a afastar as pessoas da comunidade. Então é saber falar. Trabalha a dignidade do corpo, né? Tem a teologia, só que a teologia do corpo, né, a obra do São João Paulo II, ela é muito pesada, né, para quem não tem uma graduação na área ou até mesmo não tem um certo conhecimento. Mas trabalhar essa questão da dignidade, né, do corpo, o valor do ser humano, né, o que isso pode causar, né, que tipo de mensagem você quer passar, como você quer que as pessoas te olhem, né, você quer ser respeitado, respeitada, enfim. Então, a melhor forma de você fazer dessa forma, né?
Já passou a nossa hora, né, Rodrigo? Já deu 9h05. Já. Passa rápido. Mas para fechar, esse tema da família, nós precisamos nos aprofundar. Por isso que eu acho que constantemente a gente fala que a formação do catequista é permanente, você tem que estar por dentro dos assuntos atuais, você precisa estar próximo da família, não dá para ser alheio à família, aquilo que acontece dentro de casa, as crenças desses jovens, porque olha quantas perguntas que vocês mandaram que nem deu para acompanhar, né? Só aqui na caixinha de perguntas e fora do chat que não deu para acompanhar. Quantas perguntas, quantos desafios vocês enfrentam, vocês passam? Se nós não temos uma boa bagagem para buscar ajudar essas pessoas, se nós não temos um conhecimento aprofundado daquilo que a igreja ensina, uma forma de orientar, de acompanhar, os documentos fala isso, né, que o catequista ele precisa ser formado para o acompanhamento, ele precisa saber acompanhar os seus catequizandos. Então, isso faz parte da nossa vocação, acompanhar os nossos catequizandos, acompanhar a família desses catequizandos. Poderia não ser assim se essas famílias fossem verdadeiras famílias católicas. Mas, como não é assim, a nossa missão ela só aumenta e a gente precisa corresponder aos desafios atuais, né? Então, diante de cada dificuldade que nós vamos encontrando, nós vamos nos aprofundar. O Rodrigo toca bastante também na questão do desenvolvimento humano, eu busco me aprofundar também, porque à medida que eu vou encontrando um desafio e eu sei que eu não tenho ferramentas suficientes para trabalhar aquilo, eu vou estudar. Eu estou com um grande desafio hoje que é aconselhar catequistas. Vou lá fazer uma pós-graduação, no meu caso, pós-graduação em aconselhamento e psicologia pastoral. Estou com grande dificuldade em trabalhar com catequizando, que eu não sei a forma de me comunicar com ele. Vou lá fazer uma pós-graduação, no meu caso também, de psicopedagogia. Porque, à medida que eu vou percebendo a necessidade de aprofundar na missão e na vocação, eu vou estudando. Eu compro um livro, e hoje está tudo tão fácil, você encontra os livros na internet, livros do Vaticano, né? Você encontra todos aí, né, no site do Vaticano. Outros livros também você encontra fácil, não quer em PDF, né, em físico, você compra digital. Então a gente tem que aprofundar, a gente tem que estar por dentro dos livros que a igreja publica. Esse daqui, do São João Paulo II, né? Quantas pessoas já leram ele, já estudaram ele, né, aprofundaram? E ele fala justamente da família, a missão da família cristã no mundo de hoje. Será que a gente conhece, né, a família de hoje? Será que nós conseguimos ajudar a família de hoje? Então, assim, são pontos que nós precisamos nos aprofundar. Missão para vocês, né? Vocês fizeram um desenho, o meu desenho ficou lindo, uma verdadeira obra de arte. Cadê aqui? Não vai dar nem para aparecer, não vou postar, né? Mas a missão é vocês vão postar esse desenho de vocês. Meu Deus do céu, que bom que a minha família fez só um desenho. Mas vocês vão postar esse desenho aí e nos marcar. Atividade da aula de hoje, do quadro de catequista para catequista, identificando a estrutura familiar dos catequizandos. Então o pessoal vai ficar curioso para saber como que faz para identificar essas famílias desses catequizandos, que eu estou tendo tanto trabalho, faz dessa forma. E assim nós vamos ajudar outras pessoas. Lembrando que essa live fica salva tanto no Instagram da Catequese DH, como no Instagram do Pensar Catequese, tanto no canal do YouTube da Catequese Desenvolvimento Humano, como no canal do YouTube do Pensar Catequese, e também lá no nosso canal oficial do quadro de catequista para catequista. Além disso, eu vou deixar lá no canal um PDF com os passo a passo para vocês depois verem essa live de novo e estudar um pouco mais e aprofundar. Além disso, este documento também vou disponibilizar ele lá em PDF, porque pode baixar isso daqui. Vou disponibilizar lá no canal também. Link está na biografia do Instagram do Rodrigo. Biografia é a página inicial, onde tem as descrições do Instagram, etc e tal, o que ele faz e tal. E também na biografia do Pensar Catequese. Só clicou ali, você vai ver lá o nome do canal, clicou lá, você vai direto para o canal. Assim você vai ter acesso ao material do encontro de hoje, ao livro em PDF e também acesso às lives do YouTube. Ok? Cristiano, acho que tá dando retorno para eu falar. Aí.
Maravilha. Então, veja quanto aprendizado que nós temos, né? Então, uma das coisas principais, eu acho, acredito, para a gente fechar, não ter medo de buscar ajuda. A gente não consegue resolver tudo. Procure seu pároco para conversar. Ah, meu pároco é difícil, aquilo, mas deixe-o à parte de tudo aquilo que está acontecendo na catequese. Não guarde para você as situações. Transmita, como esses casos que nós vimos aí, da menina que vê vultos, dos pais que são separados, que está trazendo trauma, tudo isso. Traga, leve para o seu pároco, peça ajuda. As comunidades que têm a pastoral familiar estruturada, que vocês sabem que fazem um bom trabalho, peça ajuda. Então, a catequese não é para o catequista ser o dono dela e tomar conta daquilo ali, como se não desse para pedir ajuda. Eu tenho que resolver tudo, né? Não, peça ajuda, né? E, se preciso for, assistam novamente essa live, anotem os passos, peguem, porque vale muito a pena. E repasse. Passe lá para os seus grupos de catequese, porque às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, preciso de formação, não sei como identificar isso com relação à família do jovem, da criança. Tá aí, ó, um passo a passo maravilhoso. Eu vou aplicar na minha catequese na semana que vem, não, nesse domingo nós não vamos ter por conta das eleições, um pouco difícil para nós, mas no outro domingo eu vou e vou replicar para vocês lá no nosso grupo. Vou colocar exclusivamente lá no nosso grupo do Telegram como foi, o que eu senti, o que eu percebi, porque eu nunca apliquei dessa forma. Eu aprendi hoje também. Então eu vou aplicar para poder sentir também e vou comentar com vocês, vou dar um feedback de como foi essa experiência. Eu vi só uma última coisinha, eu vi uma pergunta aqui, interessante. É um tema que depois a gente vai falar, mas eu vou deixar no ar. O que fazer quando o catequista não se sente bem de fazer a leitura na missa? Não faça, só isso. Não faça. Catequizando, nem catequista precisa fazer a leitura na missa quando não se sente bem fazendo. Fique muito tranquilo com relação a isso. Nem todo mundo nasceu para fazer leitura lá na frente. Fique muito em paz com tudo isso, né? A gente às vezes cria algumas situações. Tem que ler, tem que fazer. Calma lá, fica tranquilo. E é assim, mas se você fala, não, eu tenho muita vontade de fazer a leitura lá na frente, mas eu tenho medo. Se você tem muita vontade, mas você tem medo, e aí você fala, oh, então é um ponto que eu preciso trabalhar. E até no curso de oratória eu falei muito isso, né? Acho que um dos exemplos que eu dei é a questão de fazer leitura. Na missa a gente tem aquele medo, tem muita vontade, mas tem medo, mas a gente vai com insistência, a gente vai lutando. Se a questão é, tipo, não, eu não quero fazer, não me identifico, então não faça. Mas se você quer fazer, mas tem esse receio de ficar com medo, de travar, então você, olha, eu preciso trabalhar nesse pontinho aqui. Eu passava um mês lendo o salmo, até decorar para poder cantar na missa. Na missa não, celebração da palavra, que onde eu morava não tinha missa. Mas assim, eu queria muito, era uma coisa que eu gostava. Só que eu tinha medo, eu tinha receio de gaguejar, de enfim. Então, se você percebe que é uma coisa que você quer muito, então, como eu disse até para Fernanda, vai com medo mesmo. Agora, se você, não, é uma coisa que eu não quero fazer, então, olha, não me sinto bem, eu não gosto, também não quero fazer. Então, como diz o Rodrigo, não faça, né? Gessiandro, e tem um ponto interessante, tá dando retorno. E tem um ponto interessante, né, que às vezes a gente cria algumas frases de efeito e que acaba virando como se fosse uma verdade. Por exemplo, se você não sentir medo, se você não tremer quando for fazer a leitura, é porque o Espírito Santo não está agindo. Gente, vou ser muito sincero com vocês, eu não sinto medo em fazer a leitura lá na frente. Eu trabalho com palestras, é meu trabalho, eu fiz a formação desde muito jovem nessa área. Assim, eu não tenho dificuldade. Aí deveria ficar pensando assim, nossa, eu fui lá na frente, eu não senti nada, quer dizer que Deus não tocou? Imagina, não caia também nessas frases prontas. Tem que sentir medo. Se não sentiu, se não tremeu, é porque você não, não teme mais fazer as coisas de Deus, então Deus não está agindo. Vamos lá, para e pensa direitinho. Porque tem gente que não tem medo, até pelo temperamento, pela forma como dá. Então, é um assunto para uma próxima live. Quem sabe a gente toca nesse assunto. Na verdade, a gente tem, né, uma live sobre os temperamentos, né, Gessiano? Lá no comecinho, né?
Lá no comecinho. Mas é isso, 9h15, meu amigo. É isso aí, né? Mas são coisas que a gente precisa ter cuidado, né? Para não cair naqueles extremos que nós falamos no começo, né? Porque às vezes você fala, não sei o quê, umas coisas assim. Então, assim, é da personalidade de cada um. Então, tem que ter muito cuidado com esses negócios aí. E até eu estava rindo porque eu vi um post ontem sobre alguns perfis de catequista, né? O ungido, enfim, achei engraçado. Mas é para você entender que você é você, né? Cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma personalidade diferente. Uns vão ter facilidade em fazer uma leitura, em cantar, outros não. Então faz parte da vida, né? Não vá se comparar com os outros porque é furada, como dizem, é furada. Então vamos encerrar a nossa live. Passou rapidão. Que bom que eu não preparei mais conteúdo, senão nem ia dar tempo, mas foi um tema legal. Quem sabe a gente volta aí falando sobre esse tema com outras abordagens, com outras técnicas também, para a gente aprofundar e ajudar, principalmente. Eu acho que na catequese hoje a questão de envolver a família é um dos pontos que tem pegado bastante. Então, vamos pensar em outras formas também de ajudá-los nestes pontos. Lembrando que o quadro de catequista para catequista, ele acontece toda terça-feira às 8 horas da noite. Toda terça-feira aqui pelo Instagram. Então, toda terça-feira, já anote na sua agenda, vai ter alguém falando aqui sobre algum assunto voltado à catequese. Uma vez por mês vai ser eu, outro mês vai ser o Rodrigo, outro mês vai ser o Rodrigo, hein? E assim, cada terça-feira vai ter um convidado, uma convidada aqui para estar com a gente, tá bom? Vamos pedir que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Aqui em Jundiaí, São Paulo, uma noite chuvosa. Não sei como está aí no seu estado, na sua cidade. Pedir que nosso anjo da guarda tome conta do nosso sono, do nosso descanso, para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Que tenhamos discernimento, nós que somos catequistas, nesta última semana, à beira das eleições, para que a gente não entre em contendas e intrigas, para que nós sejamos de verdade testemunhos da verdade. O Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração e a nossa mente para estas eleições, e todos nós possamos ser verdadeiramente cristãos nesta hora de decisão. Peçamos ao Senhor que ilumine nosso Brasil, nosso país, que ilumine a nossa Santa Igreja e nos ajude a construir uma pátria onde Deus possa ser louvado e bendito a todo momento. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela cubra com o seu manto todos nós catequistas e o nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu amigo Gessiano, obrigado por essa live de hoje. Olha, para mim foi nota 10. Obrigado, muito obrigado. E o pessoal não esqueça, né, de postar o desenho lá e nos marcar. Prometo que eu não vou rir, tá bom? Prometo que não. Vocês já viram que o meu desenho, olha, horrível. Mas tá tudo bem. O que importa é que a lição foi passada. Se tiver mais de 20 desenhos, eu posto o meu. Viu só? E aí eu posto o meu também. Mais de 20 desenhos postados, eu posto o meu. Tá feio, hein? Ai, meu Deus. Então tá bom, meu irmão. Fique com Deus. Fique com Deus Fica também com vocês Deus. que acompanharam. E até terça-feira. Com a graça de Deus. Uma graça de Deus. Manu, uma boa recuperação aí. A Manu catequista. Fez uma cirurgia, está se recuperando. Boa recuperação. Uma boa noite a todos.